Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Thiago Machado. Esse trabalho foi feito eu e a Bárbara Rodrigues. Então, o trabalho é para fazer o planejamento das necessidades líquidas de um material, né? Então, na escolha do nosso produto, a gente decidiu fazer uma bicicleta e a gente vai desdobrar o tema do trabalho nas seguintes. Então, a gente montando a nossa árvore de estrutura, o nosso produto, que seria o nível zero, seria a bicicleta, como por isso que ele está em cima. E a gente foi divididos por níveis. No nível um, a gente tem as rodas, o quadro, o guidão e o selim. No nível 2, a gente já tem o aro, pneu, raios, refletor e válvula de ar na parte das rodas. Na parte do quadro, a gente tem os pedais, pé de velas, câmbio traseiros e correntes. Na parte do guidão, no nível 2, a gente tem o freios e manoplas. E na parte do selim, no nível 2, a gente tem o canote do selim e as braçadeiras. No nível 3, na parte dos quadros, a gente tem a junta B, e na parte do guidão, a gente tem o freio de disco e disco de freio. E no nível 4, na parte do quadro, temos o parafuso da gancheira, e no guidão a gente tem o cabo de aço e as pastilhas. Então, foi realizada a montagem da nossa estrutura analítica do produto, que é uma tabela onde conseguimos observar mais detalhado a nossa árvore de estrutura. Então, nós temos o nível, que seria os níveis que o Thiago comentou anteriormente, o part number, que a empresa estaria usando para identificar cada produto, a descrição dos mesmos, a quantidade que nós utilizaríamos para a montagem da bicicleta, nosso estoque de segurança, o tempo de abastecimento, tamanho do lote. Temos também se o componente seria fabricado por nós ou se seria comprado e o tamanho do nosso estoque. Daí, falando um pouquinho dos cenários, então, começando pelo cenário 1 ali, a proposta seria produzir 1.000 bicicletas na semana 8. Então, os componentes chegariam nas semanas anteriores para estar realizando a produção na semana 8. Para o cálculo da necessidade líquida, foi utilizado a conta passada em sala de aula, que seria a necessidade bruta menos o que nós temos disponível em estoque, mais o nosso estoque de segurança. E daí foi considerado o nosso lead time ali, o nosso tempo de abastecimento para a nossa liberação dos pedidos. Então, só segue para a direita ali, por favor, Thiago, para mostrar a tabela. Obrigada. Se nós temos um produto, um componente que precisa estar na fábrica para ser produzido na semana 7 e ele tem lead time ali de 2 semanas, então ele precisa estar liberado na semana 5, por exemplo. Acho que podemos seguir para o cenário 2. O cenário 2, a proposta foi produzir 600 bicicletas na semana 8. Então, foi realizado da mesma forma a conta da necessidade líquida. A única diferença era que nossa produção seria menor na semana 8, mas a linha de raciocínio foi a mesma utilizada para o cenário 1. No cenário 3, era produzir 1.000 bicicletas na semana 8, só que com o tempo de abastecimento pela metade. Então, ali a gente até colocou uma observação que no que o tempo de abastecimento era 1, seria considerado 0,5, nós consideramos um dia. Isso, Thiago? Isso, correto. Então, nós não alteramos para dias a nossa planilha, nós mantivemos em semanas, e por isso que todos acabaram ficando com uma semana de tempo de abastecimento. Porque o que era 1, nós deixamos como 1, e o que era 2, como reduziu pela metade, ficou uma semana de lead time também. Excelente. E no cenário 4, foi a mesma forma de fazer, né? Porém, a gente tinha que fazer 1.000 bicicletas com o tempo de abastecimento dobrado. Então, o que mais pegou foi a parte de liberação do pedido, né? Que a gente tinha que precaver ele com um tempo bem maior, igual a gente consegue ver por aqui. No cenário 5,
a gente tinha que produzir as 600 bicicletas com o tempo de abastecimento pela metade, e entraria no mesmo cenário que a Bárbara tinha citado anteriormente, da metade da semana. E no cenário 6, a gente tinha que produzir 600 bicicletas com o dobro, do tempo. Então entraria no mesmo cenário que eu citei em primeiro, que a gente tinha que fazer a liberação dos pedidos bem antes, por causa desse dobro, por causa dessa multiplicação desse tempo. E nosso trabalho foi isso, professor. A gente fez os nossos cenários, trabalhou focado principalmente na parte da bicicleta, né? E conseguimos realizar o trabalho. Muito obrigado. Acho que só vale citar ali também que o nosso estoque foi considerado como se nós recebemos esse pedido para fabricar na semana 8, mas o que nós temos em estoque ali nós já tínhamos. Isso, Então, é por isso que ele não foi alterado de acordo com os cenários. Era considerando que nós já tínhamos na fábrica. excelente. Muito obrigado, Bárbara. Fechou? Nosso trabalho foi esse, professor. Obrigada. Muito obrigado e bom trabalho.